Sejam bem-vindos a este nosso vídeo aula sobre a prática da psicoterapia existencial. Meu nome é Danilo Pedrosa, eu sou psicólogo, psicoterapeuta há 7 anos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a prática, essa vertente da psicologia que é a prática da psicoterapia existencial. Nós muitas vezes falamos sobre o psicoterapeuta fenomenológico existencial, o psicoterapeuta existencial ou psicoterapeuta de abordagem centrada na pessoa, de gestalt terapeuta, de logoterapeuta. Nós temos este emaranhado de descrições e percepções acerca do psicoterapeuta e nós temos esta aplicação entre a filosofia existencial ligada ao existencialismo, a filósofos como Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger. Também temos a metodologia e a filosofia ou a atitude fenomenológica também, ligada inicialmente a Russell, ligada a alguns outros fenomenólogos, inclusive Sartre também, e temos muitas vezes esta prática sendo como humanista. Então nós temos vários nomes para a mesma função, para a mesma aplicação prática. Entendemos que a psicoterapia é também uma aplicação prática destes conceitos, muitas vezes teóricos. E temos os dilemas, falo até por mim, de quando saímos da graduação, de como saímos da faculdade, deste tornar-se terapeuta. Nós sabemos que a graduação, a faculdade, a maneira didática de entendimento, ela não é o que faz com que nós nos tornemos psicoterapeutas. O tornar-se psicoterapeuta acontece depois da saída da graduação. Então o objetivo desta minha videoaula é falar para você que ou é estudante de psicologia e tem esse interesse pela abordagem fenomenológico-existencial em atender na clínica sobre esta abordagem, ou para você que é psicólogo clínico já formado, já atende por esta abordagem e sente às vezes insegurança, dificuldade, um pouco de excesso de tentativas teóricas em fazer um entendimento da filosofia existencial, da psicologia existencial, da psicoterapia existencial, utilizar-se de alguns autores, alguns conceitos para fazer esta aplicação na clínica. Então, o meu trabalho talvez seja da gente tentar simplificar, compreender um pouco como que se dá isso, como que nós podemos estudar, nós podemos continuar a nossa formação após a graduação de uma maneira onde a gente consiga atender melhor os nossos pacientes, onde nós consigamos compreender um pouco dos dilemas da atuação como psicoterapeuta clínico, né? Então, o que nós vamos fazer é passar um pouco sobre a teoria do existencialismo, sobre aquilo que eu acredito ser importante para que nós tenhamos como pedras no nosso bolso, ou seja, como que nós tenhamos como ferramentas enquanto psicoterapeuta. Aquilo que nós podemos entender um pouco também sobre a atitude fenomenológica, sobre este olhar fenomenológico sobre os fenômenos, sobre fazer fenomenologia e um pouco sobre como é a prática do psicoterapeuta através desta minha experiência. Inicialmente, a gente pode compreender o existencialismo e a existência como uma estranheza, como uma reflexão, como voltar-se às coisas mesmas com outros olhares, voltar-se à origem das coisas mesmas, não atribuir um sentido já comum, de senso comum, ou entendimento fechado diante dos fenômenos, das situações. O que eu quero dizer com isso? Que o existencialismo, enquanto filosofia, ele surge com uma reflexão, ele surge com uma crítica. Eu quero trazer a vocês aqui uma frase de Goethe, um alemão,
talvez conhecido por vocês, que ele diz assim, aquele que de 3 milênios não é capaz de se dar conta, vive na ignorância, na sombra, à mercê dos dias, à mercê do tempo. O que ele está dizendo com isso, com esse se dar conta? Com esta consciência de si, este ser para si, como dirá Sartre, este conceito crivado por ele de consciência e de para si. O que significa isso? Nós temos o conhecimento, a consciência das coisas. Este conhecimento e consciência das coisas é o nosso cogito, é aquela crítica que Sartre vai fazer ao cogito cartesiano, ou seja, um entendimento das coisas sem levar em conta a intencionalidade da nossa consciência, do nosso conhecimento. Este conhecimento, esta consciência das coisas é um entendimento de que eu sei que este papel ele tem uma certa gramatura, um certo tamanho, uma certa cor e ele é uma folha. No entanto, mesmo esse papel não estando aqui à minha frente e quando eu olho para o lado, quando eu me dou conta deste papel e desta minha experiência que eu tenho com este papel, eu não necessito mais da coisa em si, do objeto. Eu tenho uma imagem intencionada por mim desta folha e desta experiência. Esta imagem, ela não é uma consciência da coisa, mas ela é uma consciência da imagem, ela é uma imagem, ela é uma imaginação, ela é uma intencionalidade e ela é uma existência. Eu, percebo, existo, Sartre vai dizer que nós, seres humanos, temos essa diferença, pois em nós a existência precede a essência da ideia de folha, ou seja, primeiramente eu percebo através de mim, das minhas percepções, do meu corpo, do meu estado emocional no dia, da minha situação, da minha intenção, este objeto, ou seja, inicialmente ele existe para mim para depois eu ter a essência da ideia deste objeto, por exemplo. Então, a existência deste objeto, a minha existência para com a relação deste objeto, ela parte de uma estranheza, de uma reflexão, de um se perguntar o porquê. Quando eu tenho apenas a consciência de coisa, deste objeto, Sartre, em seu livro Ser e o Nada, vai dizer que a consciência desta coisa, ela prevê que esta coisa não exista, ou seja, o seu não ser. Então, o ser da folha, ele só é ser da folha em termos de coisa na relação em que ele também é um não ser, ou seja, eu tenho consciência da folha porque eu tenho consciência que também não existe folha. Então, por que há folha no lugar do nada? Esta é uma pergunta de Martin Heidegger, que vai dizer que esta é a metafísica, esta é a ontologia que nós devemos fazer para que nós possamos existir. Se eu tenho a folha como folha e apenas deixo ela ser folha, não produzo uma imagem sobre a folha, uma reflexão, não só sobre a folha, sobre qualquer situação ou qualquer fenômeno que venha à minha presença, eu não existo, eu apenas atribuo a essência desta coisa à minha essência também. Então, quando a gente diz que isto é uma folha e isto é uma folha, eu percebo que esta essência vem a minha essência também. E quando eu tenho uma imagem dessa folha, eu dou sentido a esta minha percepção, eu percebo a minha consciência, ou seja, eu tenho a consciência da consciência de ter consciência da folha, eu existo. E Sartre vai dizer que nós existimos através desta dialética entre o para si e o ser em si. São dois termos cunhados por ele, mas que dizem assim, de modo geral, eu tenho consciência
desta coisa, eu tenho consciência matemática da sua gramatura, da sua descrição, assim como eu tenho consciência do que acontece na minha vida, da situação que eu venho trazer à terapia, por exemplo. Venho trazer à terapia este fenômeno, venho trazer à terapia esta folha, esta coisa, isto que me aconteceu, isto que eu faço com o que me aconteceu. Mas a dialética entre esta consciência de coisa e a consciência que eu tenho de mim mesmo faz com que eu exista, ou seja, quando eu percebo que eu só descrevi essa folha desta forma e que esta folha me traz uma imagem de que eu sonho com essa folha, de que eu percebo essa folha, de que ela faz algum sentido na minha vida, de que eu me coloquei a partir dela, ou seja, que essa folha acontece por mim e através de mim também, eu que, né, sou responsável por este fenômeno, eu tenho uma relação que ela é uma relação que existe e que coisifica. Sartre vai fazer esta crítica aos sistemas metafísicos do cogito, onde se tentava separar, por exemplo, corpo e mente, onde se tentava separar percepção e resposta àquela percepção, onde se tentava fazer essa separação entre consciência e o entendimento daquilo que é uma substância. E Sartre vai dizer que não, isso não acontece, não há essa separação. Enquanto eu tenho consciência desse objeto, também me interesso enquanto minha intenção, enquanto minha existência. Então, o que eu quero dizer é que essa estranheza para as coisas, ela é essencial quanto postura, enquanto ser terapeuta. Este entendimento de que as coisas não são como elas realmente são descritas, ou seja, na prática, quando eu atendo o meu paciente e ele me diz que sofre de depressão, e se a partir disso eu tenho um entendimento técnico apenas e exclusivamente da depressão enquanto manifestação no sujeito e atribuo este entendimento, esta compreensão, eu perco a imagem da depressão, a imagem de que este paciente está me trazendo esta depressão. Então muitas vezes a gente pergunta, mas como é esta depressão em você? Como é esta ansiedade em você? Então esta estranheza para não aceitar as coisas como elas realmente são, ela foge um pouco na psicoterapia. Mas nós aprendemos muito na faculdade este entendimento teórico, esta concepção clássica de compreensão teórica, filosófica e técnica sobre o ser humano, sobre as doenças, sobre a saúde mental, enfim, sobre todas as nossas condições. E o existencialismo e a psicoterapia existencial, ela vem trazer esta outra percepção de não um entendimento deste software da existência, mas de uma relação dialética entre presença, entre contrato, entre estar presente a imagem no minuto da imagem. E é isto que muitas vezes nós deixamos de lado na psicoterapia, pois temos essa tentativa exaurida de saber o que está acontecendo, de ficar preocupado em ter que ter um entendimento sobre o que significa isto que este meu paciente está me contando. E muitas vezes fazemos isso e esquecemos de ouvir o próprio paciente ou de entender o que está acontecendo. Então, esta dificuldade, este dilema do psicólogo recém-formado é um dilema muito comum que eu passei muitas vezes, e a proposta desta nossa videoaula, a proposta de uma formação continuada que eu tenho também, é de que nós possamos experienciar, vivenciar, perceber, contemplar, pontuar as nossas dificuldades enquanto psicoterapeuta, os nossos temas existenciais enquanto psicoterapeuta, o fenômeno relatado pelo paciente, banalizado pelo paciente, descrito pelo paciente no consultório, no setting terapêutico. Eu acredito que inicialmente precisamos ter isso. Precisamos ter esta admiração das crianças, esta capacidade de se admirar com as coisas, de interessar pela vida deste paciente, pela presença deste paciente, fica mais um pouquinho, este certo interesse pela história, pelo que este paciente, pela existência deste paciente, e não apenas colocá-lo em caixas, em critérios, né?
É claro que nós podemos entender também que o seu critério técnico ele nos ajuda para que nós não precisamos repensar a todos os momentos sobre qual a melhor maneira de se intervir diante de uma depressão, diante de uma ansiedade, diante de um fenômeno relatado por um paciente. Mas isso é parte que serve de uma utilidade enquanto função terapeuta, mas a terapia permeia não apenas isso, não apenas esse entendimento de saber, esse entendimento técnico. O terapeuta ele está no lugar do não lugar, ele está no lugar de não dirigir a sessão. O terapeuta existencial ele permite com que o paciente se sinta livre para a partir dele mesmo falar sobre a sua existência, dar sentido à sua existência. O psicoterapeuta fenomenológico existencial é aquele que percebe o ser, o modo de ser desta pessoa a partir dela mesma, a partir daquilo como se aparece, a partir da própria descrição e não de uma interpretação, de um entendimento, não de uma postura de saber, uma postura de conhecimento, de colonização, de escuta também. A gente muitas vezes escuta, né, o seu paciente e aí a partir disso tenta convencê-lo, né, colocar palavras na sua boca, tentar compreender o que ele está querendo dizer com isso, e isso é uma escuta colonizadora, no sentido de que a partir de você e não a partir do paciente. Então, muito se fala sobre fenomenologia em praticar a EPOCHE, a redução fenomenológica. Então, isso quer dizer que eu suspendo todos os meus valores, eu suspendo todas as minhas críticas e a partir do que este paciente diz, eu tento compreender ele. Mas a gente tem, assim, muitas críticas a essa suspensão dos valores, pois nós não conseguimos deixar de ser humanos, né? A forma como eu me visto, até o meu andar é posicionado. Então Heidegger vai dizer que o terapeuta, não só o terapeuta, mas uma relação possível, ela é possível quando você é uma clareira. Então a pergunta como eu posso ser para com que este paciente, este cliente à minha frente, se sinta mais à vontade para ser ele mesmo e para se aprofundar cada vez mais nele mesmo. O que eu deixo de falar ao meu paciente ou o que eu falo ao meu paciente por conta da presença dele ou por conta da minha presença, o que este paciente deixa de falar a mim por conta da minha presença, o que este paciente fala a mim por conta de ser eu, né? Então, esta relação de clareira, de tentar, né, fazer com que surja algo, clareira é aquele lugar no meio da mata, no meio da floresta, que ainda não tem nada, que não tem nada, mas que pode surgir qualquer coisa, pode ser um campo de asa delta, pode ser árvores de baobá, pode ser uma lagoa, pode ser alguma coisa. Então, esta estranheza, este pode ser, este deixar ser assaltado pelo instante, deixar com que as coisas apareçam como elas devem aparecer, é um modo fundamental para a prática da psicoterapia existencial. A pergunta muitas vezes é por que você é como você é. Então, quando um paciente me conta uma situação, o que me interessa não é a situação é cenário. Se ele me conta, eu fui final de semana para casa dos meus pais, teve um conflito, eu briguei. Então eu não tenho a legitimidade de dizer o que este paciente deve ou não fazer, mas o meu interesse está no como este paciente reage diante deste cenário, desta situação com que ele me contou. O que dele eu posso estar escutando junto com ele, percebendo, ou seja, tendo consciência da própria consciência dele. Esta é um ponto principal para que a gente compreenda o nosso próprio ser terapeuta. E muitas vezes nós temos esses
dilemas, estes conflitos, em atribuir uma postura técnica, atribuir uma rigidez do psicoterapeuta. Eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo. Então, nós nos perdemos na própria tentativa de nos encontrarmos. Nós nos perdemos ao tentar ajudar este paciente. E esse olhar de reflexão, de estranheza, oriundo desta filosofia da existência, ele é um olhar existencial e por isso chamamos de psicoterapeuta existencial, chamamos de psicoterapia existencial. Nós temos muitas possibilidades de compreensão, de contemplação, de imagem, de imaginação, muitas possibilidades de relação, de dialética, principalmente entre aquilo que nós vivenciamos e aquilo que nós nos permitimos vivenciar, os nossos modos de ser, e a psicoterapia acaba sendo essa busca pela autenticidade, essa busca por saber quem nós realmente somos, por saber como é o nosso modo de ser, essa busca de si mesmo, né? Esse encontro com nós mesmos, com aquilo que é mais íntimo da nossa própria existência. Então, temos vários outros campos sobre a psicoterapia, muitas críticas sobre psicopatologia, de que a psicoterapia existencial muitas vezes deixa de lado as psicopatologias, tem um pobre referencial teórico em relação às pesquisas em psicopatologias e muitos relacionados à existência e não à essência, mas o psicoterapeuta ele faz essa reflexão, nós fazemos essa reflexão, assim como eu estou querendo que vocês também façam através dessa videoaula, de entender o nosso lugar, de entender a nossa fala, a nossa posição, a nossa existência, de ter entendimento. Então, consciência para Sartre, por exemplo, consciência é um entendimento do meu entendimento, da coisa em si. Então, sim, eu tenho consciência deste objeto, deste fenômeno à minha frente, uma consciência de coisa, uma consciência matemática, mas a consciência de como eu tenho consciência deste objeto, do porquê eu tenho consciência desta forma deste objeto, desta coisa, eu tenho essa dialética entre o meu para si e o meu em si. E eu tenho a minha existência atualizada, eu atualizo a minha própria forma de perceber, de existir, de me relacionar com o mundo, né? Percebo através disso as minhas condições fundamentais, como a angústia, que é o motor para esta minha reflexão, as minhas condições de liberdade, dirá Sartre, de autenticidade, de uma relação de má fé, ou seja, de um mentir para mim mesmo, a própria relação de mentira. Então, nós temos vários conceitos teóricos, muitos conceitos que partem deste entendimento da psicoterapia existencial, que nós poderemos abordar eles sempre de uma forma muito articulada com a imagem. Quando eu digo a imagem, eu vou refletir sobre o terapeuta ser aquele que não necessariamente precisa ter o conhecimento teórico, o conhecimento acadêmico, o conhecimento formal, mas o terapeuta precisa estar ligado com a arte, precisa estar ligado com essa estranheza, estar ligado com a poesia, estar ligado com a presença, com esta relação de contato apenas no sentido não de que é só isso, mas apenas no sentido de que esta relação sujeito com sujeito, essa relação de presença. Então, o que eu quero dizer é que esta formação, este curso, estes estudos que eu venho fazendo já há algum tempo, estão muito relacionados a uma maneira desprendida dessas amarras formais, não deixando de lado os conceitos fundamentais, cruciais e importantes da filosofia, da psicologia, da fenomenologia, mas uma forma de se estudar, de se absorver as experiências da vida, não através de um conhecimento
teórico e difícil de ser acessado, ou seja, aquela coisa que precisamos decorar e entender, mas viver, experienciar, existir estes conceitos. É um convite que eu faço a vocês de que nós, enquanto psicoterapeutas, deixaremos de lado muitas vezes a forma mecanicista e a forma essencial de introduzirmos, internalizarmos os conceitos, mas nós muitas vezes conseguimos isso através de um filme, através de uma poesia, através de um livro que abre para o novo. Se um livro não me abre para o novo, ele não abre para nada, ele não serve para nada, ele não tem um porquê, né? Se eu apenas ler isso, perderei um tempo da minha vida se ele não me abrir para uma nova possibilidade, uma transcendência de mim mesmo, uma transvalorização dos valores, dirá Nietzsche. Este é o convite que eu faço a vocês e que a gente possa também acompanhar esses estudos, essas formas, essas experiências de falar sobre simplificar, eu digo, né? Fazer um caminho de simplificar esses conceitos que muitas vezes são complexos e difíceis de ser internalizados, pois foram criados de uma filosofia muito rigorosa, muito sistemática, esse conhecimento epistemológico. Então, não de forma alguma desvalorizo isso, mas proponho esta dialética, esta harmonização, esta articulação entre filosofia e vida, entre psicologia e arte, entre diálogo e técnica, entre conhecimento rigoroso e conhecimento contemplativo. Espero que vocês também percebam, como eu, esta nossa atividade enquanto psicoterapeuta. E é isso, muito obrigado.